Muito bem, pessoal. Cláudia, agora nós vamos para uma parte mais de ação, uma parte mais onde a gente vai começar a olhar os cavalos se mexendo e cavalos trabalhando, e onde efetivamente a gente, após essa introdução toda, vai começar a falar da escala de treinamento, que é o grande objetivo do nosso